Olá, tudo bem? O meu nome é Emerson Porcino, eu sou assessor jurídico do vereador Juscelio Maria e hoje nós vamos falar aqui sobre funções do Legislativo. O Legislativo no âmbito federal ele é bicameral, ou seja, existem duas casas que compõem o Legislativo Federal. Nós temos o Senado, e nós temos a Câmara dos Deputados. O Senado é a representação dos estados, nós temos 3 senadores por cada estado, e a Câmara dos Deputados é a representação da população, é proporcional à população de cada estado. Não pode ter menos que 8 e nem mais que 70. No âmbito estadual, nós temos as assembleias legislativas e o número de deputados estaduais ele é proporcional ao número de deputados federais. A Constituição tem uma regrinha que estabelece a quantidade de deputados estaduais para cada estado. No âmbito municipal, nós temos a Câmara dos Vereadores e o número de vereadores é estabelecido de acordo com o número de habitantes daquele município. Bom, nós vamos fazer um recorte e explicar um pouquinho dessas funções aqui no âmbito municipal. A primeira função do Legislativo é legislar, no caso dos vereadores, sobre interesse local. Então, ele tem que legislar aqui sobre assuntos relacionados ao município. Não pode ser nem do Estado e nem da Federação. Tem que ser assuntos do município. Uma outra função é fiscalizar o Poder Executivo. É o vereador quem faz a fiscalização, é quem aprova as contas do prefeito. É ele que faz essa função de fiscalizar o Poder Executivo. Isso dentro do princípio de freios e contrapesos, onde um poder fiscaliza o outro. Uma outra importante função aqui do vereador é intermediar assuntos de interesse da população junto ao Poder Executivo. Tá? Então, é o vereador que traz, que leva informações, que faz essa intermediação de assuntos da população, de interesse da população junto ao Executivo. E também uma outra função é a promoção, promover debates que sejam de interesse da população. Ele vai, através de audiências públicas, através da própria tribuna, colocar na agenda política da sociedade interesses, assuntos para serem debatidos que sejam de interesse da população local. Bom, vamos falar um pouquinho das proposições, que são instrumentos que os vereadores vão utilizar para poder exercer essa função legislativa. A primeira proposição que a gente quer falar é do requerimento. O requerimento ele é uma indicação. O vereador vai indicar ao Poder Executivo uma determinada situação. Ele vai solicitar, por exemplo, que uma determinada rua seja capinada, que a sinalização horizontal de uma determinada rua seja vitalizada. Então, é uma solicitação, uma indicação, não é uma ordem. Uma outra proposição é o pedido de informação. Esse pedido de informação é um importante mecanismo para que o vereador exerça a função de fiscalizar o Poder Executivo de forma plena. É através do pedido de informação que ele vai solicitar esclarecimentos, que ele vai solicitar cópia de documentos, de processos, para que ele possa exercer de forma plena essa função. Nós temos também as moções. As moções são de pesar, moção de aplauso e moção de repúdio. Essas 3 proposições, elas são apresentadas ao plenário e assim que são apresentadas, elas são imediatamente votadas. O vereador vota sim ou não. Elas não podem ser discutidas. Caso algum vereador queira discutir uma dessas proposições, tem um mecanismo chamado avulso. Ele vai pedir um avulso. Sendo aprovado esse avulso pelo plenário, aquela proposição ela volta no dia seguinte, na ordem do dia, para ela ser discutida. Ok? Nós temos ainda 2 proposições interessantes, que são as representações e os projetos de lei. As representações são direcionadas a órgãos estaduais, federais ou empresas privadas. O vereador pode, por exemplo, representar a uma empresa de telefonia para que ela instale mais aparelhos telefônicos
em uma determinada rua, por exemplo, né, Orelhões. Ele pode também solicitar, né, representar a Secretaria de Educação para que faça a reforma em uma determinada escola, né? As representações, elas são apresentadas e assim que são apresentadas, né, depois ela é direcionada à Comissão de Legislação, Justiça e Redação, que analisa a constitucionalidade e legalidade da representação, depois ela vai a plenário para ser votada. Nós temos ainda os projetos de lei. O projeto de lei ele é apresentado e ele vai para a Comissão de Legislação, Justiça e Redação. Essa comissão ela pode pedir um parecer técnico, né, do corpo jurídico da Câmara, que é a Procuradoria, e esse parecer é opinativo, ele não vincula a Comissão de Legislação, e aí ela vai decidir sobre a constitucionalidade e legalidade do projeto. Se ele for considerado ilegal ou inconstitucional, é levantada uma preliminar e esse projeto vai a plenário, para o plenário decidir se ele realmente é legal e constitucional. Se decidir que sim, ele vai ser arquivado. Se o plenário derrubar aquela preliminar, ele volta e vai para as comissões. Então, se o plenário derrubar a preliminar, ou se lá no início ele já for considerado legal e constitucional, ele vai para as outras comissões técnicas, que vão falar do mérito da proposição, né? Nós temos comissão de educação, de defesa dos direitos da pessoa com deficiência, são várias comissões. Depois que ele passa por essas comissões que são afetas à matéria do projeto, ele vai a plenário para poder ser votado, ser discutido pelos vereadores. Se ele for aprovado, se ele for rejeitado, né, no plenário, a proposição é arquivada. Se ele for aprovado, aquela proposição é enviada ao prefeito para ele sancionar. Se o prefeito sancionar, o projeto não passa a se tornar lei, né? Aquele projeto de lei não é mais projeto de lei, passa a se tornar lei municipal. Se o prefeito vetar a proposição, esse veto volta para a apreciação da Câmara dos Vereadores. Se a Câmara acatar o veto do prefeito, a proposição é arquivada. Se a Câmara derrubar o veto do prefeito, essa proposição ela vai ser promulgada, né? O prefeito, a mesa diretora vai promulgar. Então, aquela proposição ela passa a se tornar lei não pela sanção do prefeito, mas pela promulgação da mesa diretora. E com relação aos projetos de lei, é importante a gente registrar que o vereador não pode propor projetos de lei que sejam ingerentes, né, para não ferir a separação dos poderes, não pode propor projetos de lei que vai gerar gastos ao executivo e nem projetos que a matéria seja privativa do poder executivo. Existem algumas matérias que a lei orgânica determina que só podem ser propostas pelo poder executivo. Bom, são essas as nossas considerações. Agradeço a todos vocês pela atenção.